Hoje, doutor André Colaneri, que é cirurgião plástico, está com a gente. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Pelo convite, novamente. Eu que agradeço. E vamos falar, gente, sobre otoplastia, que é a cirurgia plástica nas orelhas. E tem muita gente que reclama das orelhas, né? Sejam elas de abano, ou as reclamações são das mais variadas, né? Quando o assunto é uma orelhinha. Tem bastante pessoas que se incomodam e acabam não prendendo o cabelo, né? Não usa coque, mulher, não prende o cabelo, nunca faz um rabo de cavalo. O homem é o contrário, né? Ele deixa o cabelo crescer para cobrir, né? Para cobrir as orelhas. E o número de pessoas que reclamam de fato das suas orelhas é muito grande, né, doutor? Tem bastante pacientes que procuram, né, que reclamam. Das cirurgias faciais é uma das mais feitas, né, que é a rinoplastia, né, cirurgia do nariz. A autoplastia eu acho que vem em segundo lugar, depois as pálpebras, depois o lifting facial. Agora, que muita criança sofre depois, com os amiguinhos falando, Dumbo, é uma cirurgia que ajuda muito a parte psicológica também, né? Porque tem algumas coisas que são estigmatizantes, né? A orelha de abano é uma delas, né? Ginecomastia ou nariz grande, né? Então traz uma carga psicológica muito grande. E isso já no começo da infância, né? Então a orelha ela cresce muito até os 5, 6 anos. Depois não cresce tanto. Por isso que a partir de 5 a 6 anos já pode fazer a autoplastia, a correção da orelha de abano, que é uma idade interessante, porque as crianças ainda não estão rotuladas, digamos assim, né? Quanto mais cedo operar, bullying, né? Depois começa a sofrer o bullying, fica rotulada e psicologicamente carrega o resto da vida esse apelido e o problema interno psicológico. Tem pacientes que chegam depois de 20, 30 anos, olha, doutor, sempre quis fazer isso, agora que eu posso fazer, eu estou aqui para curar uma coisa que me incomoda há muito tempo, que já me traz esse desconforto. Olha, a gente tem aqui alguns desenhos que eu pedi para os meninos colocarem, até para você entender como é feita a cirurgia. Porque a orelha de abano é aquela orelha que ela é bem descolada, né? A orelha de abano ela é rodada para frente, né? Então, em vez de ela ficar mais ou menos paralela à cabeça, ela roda para frente. Isso dá uma impressão de uma orelha muito grande. Então, às vezes você olha e fala, não, parece que é muito grande. Se você roda ela para trás, ela não é grande, ela só está mal posicionada e você começa a ver de frente. Então, parece, além da orelha ser grande, a cara fica mais redonda, né? Você olha o rosto, fica um rosto mais redondo. Quando você roda para trás, parece que até que emagreceu um pouquinho, porque fica mais vertical, né? Algumas orelhas de abano não tem nem a formação da antihélice, que é aquela dobrinha do meio, né? Então, ela é tão virada que ela é lisa, né? Parece uma antena parabólica virada para frente. Daí a gente reposiciona, roda e faz aquela dobrinha que é a antihélice. Faz essa dobrinha? Quando você roda para trás, você dá alguns pontos de montagem, que está vendo aqui, que é esses pontos que a gente faz tudo por trás. Então a cicatriz é por trás, né, ela fica bem escondidinha. Você modela ela por trás com pontos que são de nylon, que são pontos inabsorvíveis, que vão ficar o resto da vida lá. Só que até o corpo fazer a cicatriz para manter aquela forma, isso demora uns 2 meses mais ou menos para ganhar força. Então os primeiros 2 meses, o que está dando a forma são os pontos, né? E os pontos são mais fortes que a cartilagem. É como se desse um ponto num sabonete. Se você puxar o sabonete, pode rasgar a cartilagem. Então você precisa preservar, não puxar, não bater, para que fique até o corpo cicatrizar aquela forma e não perder mais a forma. E não precisa dessa tensão do fio, né? O fio, como você disse, ele vai segurar a cartilagem. Exatamente, então você não pode puxar, não pode bater, né? Porque se você esticar, acontece isso, rasga a cartilagem. Então os primeiros 2 meses são muito importantes, por isso que tem que usar aquela bandana para dormir, né? Só para dormir, não precisa faixa, de dia. Né? É uma faixa, tem até uma aqui para mostrar. É uma faixa daquelas de bailarina, de menina, sabe? Bem simples, acho em vários lugares. Só para dormir usa? Só para dormir, porque de dia sabe o que vai fazer, né? Não vai puxar a orelha, não vai bater. Agora de noite, você está deitado, de repente pode dar aquela mexida no travesseiro sem querer, porque não é para deitar em cima, né? Sim. E se fizer isso, pode dobrar para frente e rasgar a cartilagem. Então, segurando a orelha para trás, vai que mexe, está virada para trás, não vai perder a forma. Né? Depois de 2 meses já está grudado, digamos assim, a cicatriz já está forte, não depende mais dos pontos. Então, é muito difícil de perder a forma até 2 meses. A partir de 2 meses, até 2 meses pode-se perder a forma e prejudicar o resultado. Gente, a cicatriz fica desse jeitinho atrás da orelha? Ela fica atrás da orelha, na dobrinha, né, atrás da orelha. Né? Difícil de ver.
cicatriza bem na maioria dos pacientes, então mesmo depois de 2 meses que você olha, é uma linhazinha na dobra, de bem escondidinha e imperceptível. E a orelha fica bem coladinha, né? Não pode grudar totalmente, senão ela fica artificial. Sim, mas ela não tem mais aquela abertura que ela tinha aquela abertura antes, ela diminui muito, mas tem que tomar um cuidado para não hipercorrigir, porque se você grudar totalmente a orelha para trás, fica estranho, fica artificial. Então toda a plástica, a nossa ideia é o quê? Dá um resultado tão natural que quem conhecer o paciente depois da cirurgia não saiba que operou. Lógico que quem conhece antes vai ver uma diferença, mas quem conhecer depois, o ideal é que fique super natural, sem estigma, né? Aquelas dobras hipercorrigidas. Mas a gente tem orelhas mais durinhas e orelhas mais molinhas. O resultado é diferente ou não? Boa observação essa daí. A minha é muito dura, olha isso. Podia ser minha bundinha dura e a orelha, olha. Ela é mais durinha, a cartilagem é um pouquinho mais durinha, mas tem a forma certinha, né? Então, a gente enfraquece a cartilagem, Kátia. Para ajudar a ser mais maleável, exatamente. Né? Então, a gente dá uma lixadinha na cartilagem, uma raspada, para que ela fique mais fraca e quando você der o ponto, ela envergue para trás com menos tensão de puxar para frente para não forçar o ponto e não rasgar. Porque senão vai exatamente, por si quanto mais forte, mais fácil de rasgar. Então a gente enfraquece a cartilagem para que ela rodando fique com menos tensão. Que interessante, né? Vamos ver mais um desenho? Olha, até para você em casa ver. Antes da cirurgia, as orelhas bem descoladinhas, mais para frente, parecem maiores, né? Parece. Então, se olhar, o tamanho dela é igual. Agora, parece maior ali porque está rodado para frente. E bem que você disse, na outra foto parece que o rosto está muito mais Fica fino. mais comprido, né? Parece que dá uma alongada, uma emagrecida. Muito legal. Vamos para os nossos mitos e verdades? Pode mandando suas perguntas, viu? A otoplastia também pode ser realizada em orelhas grandes e lóbulo rasgado. Otoplastia, a oto é a orelha, né? Plastia é a plástica da orelha. Então não é só a orelha de abano. Tem vários tipos de otoplastia. Pode sim corrigir um lóbulo rasgado, um lóbulo grande, ou uma orelha de tamanho maior, tem algumas ressecções parceladas que pode fazer, né? O mais comum de todos é a orelha de abano, que é a, digamos, a alteração mais comum. Mas se consegue diminuir o tamanho da orelha? É raro de acontecer isso, né? De ter uma orelha tão grande, alguma parte muito grande para você diminuir. Né? Então é uma técnica menos usada, menos comum, mas é possível em algumas alterações, né? Não é todas as orelhas que dá para diminuir. Agora, tem muita gente que tem o lóbulo bem grande da orelha, né? Com o tempo maior, né? Com o tempo, parece que vai ficando maior. A orelha cresce depois? Vai crescendo, né? Com o tempo, o nariz vai caindo, a ponta vai crescendo e a orelha vai esticando, né? Lógico, que eu uso com brinco de anos e anos, aumenta, pesados, né? Ainda, então né? tem como você diminuir, ressecar um pedacinho, tirar um pedacinho e deixar com um tamanho menor. O mais natural possível, né? Vamos ver mais uma? As orelhas de abano podem voltar após a cirurgia. O que a gente comentou até 2 meses, né? Então você faz a cirurgia, dá aquela forma com os pontos, agora aquilo precisa solidificar, digamos assim. A cicatriz, ela precisa ficar dura o suficiente para que não perca mais a forma, que não dependa mais dos pontos. Até os 2 meses dependem dos pontos. Então você pode perder até os 2 meses. Depois é muito difícil de acontecer porque ela já está bem grudada. Não é que a orelha vai crescendo e vai soltando tudo de novo, voltando à forma antiga. Isso não acontece. Ela sozinha não faz isso, só se puxar, bater, alguma coisa assim. Só se for por um desejo. Mas quem vai fazer isso? Vamos ver mais uma? A otoplastia é uma cirurgia de baixo risco, mas requer cuidados. Toda cirurgia requer cuidados e toda cirurgia tem risco, né? A otoplastia, ela é geralmente feita com anestesia local e sedação, uma cirurgia que demora em torno de 1h30, 2 horas, é um porte muito pequeno de cirurgia e de anestesia, né? Com anestesia local. Então ela é muito segura, difícil de ter alguma complicação, principalmente complicação mais grave, né? Mas ela requer cuidados, opere em hospital, opere com especialista, siga as orientações pré e pós-operatórias, né? E não vai querer fazer esporte logo, não vai querer dormir em cima da orelha, né? Não tomar anticoagulante, né? Que são algumas informações básicas que precisa tomar. Né? Os cuidados de qualquer pós-operatório, né? Tem alguns cuidados que são básicos, isso, e o principal é procurar um especialista e na consulta ele vai explicar tudo, o que pode, o que não pode e seguir as orientações certinhas. O básico, né? Vamos ver mais um? O corte é feito atrás da orelha e a cicatriz fica bem aparente? Não, ela fica difícil de ver, né? Fica bem
escondida, digamos, né? Assim, e mesmo você olhando por trás da orelha, procurando, na maioria dos casos é um risquinho na dobra. Então fica difícil de ver mesmo você procurando. Parece um risquinho, né? De nada, fica um risquinho, né? Pouco perceptível na maioria dos casos. Lógico que tem a genética que influencia também, sim. Mas geralmente fica muito delicado. Vamos ver mais um? Após a cirurgia, é recomendável dormir de barriga para cima. Certo, não pode dormir em cima da orelha. Não é nem recomendável, né? Tem que ser feito assim, né? É obrigação. É uma coisa interessante, Kátia, é que quando você opera, você solta a orelha por trás, você solta a pele, você mexe na inervação e sempre quando você tem um descolamento e mexe na inervação, você não sente aquela parte operada. É que nem uma cesárea, mexeu lá, você passa a mão, fica meio esquisita, tempo, né? Demoram mais ou menos uns 2 meses, às vezes mais, às vezes menos. Ou seja, você vai dormir, passando a mão e não sentir, você corre o risco de deitar em cima, né? Então, tomar cuidado para não deitar em cima, usar a bandana para dormir, para se isso acontecer, não dobrar a orelha. Né? Um truque nos primeiros dias é dormir um pouco com a cabeceira mais elevada, não precisa ser sentado, porque é mais difícil você virar de lado quando você está um pouco elevada a cabeceira e acaba ajudando a inchar menos. Mas você disse que a cirurgia pode ser feita a partir de 6 anos de idade, né? Sim. Uma criancinha dormindo com a bandana pode arrancar. Se coloca alguns esparadrapos, alguma coisa para segurar, ou isso também é contraindicado? A bandana costuma ser meio larga para a criança, né? Então ela acaba segurando bem, assim. Não pode apertar muito para não machucar. Uma coisa que a gente pode usar é pôr um curativo de gesso dentro, que eu costumo usar. Porque se você deitar em cima, você não vai sentir a sensibilidade, mas você vai sentir aquilo apertando e vai te incomodar. E aí você automaticamente Na hora que você apertar e sentir um negócio, você volta. Né? Então usar isso por alguns dias, até estar mais ou menos treinado, você já está mais esperto e não deita em cima. Vamos responder as perguntas? Vamos ver a primeira de quem é, Renato Guzmão. Gostaria de saber se minha filha, que tem 2 anos, já pode operar ou existe alguma idade adequada para realizar a cirurgia em crianças. Então, como a orelha ela cresce muito até uns 5, 6 anos, até essa idade não deve ser operada. A partir de 5 a 6 anos já pode sim fazer a cirurgia. Então, Renato, espera mais um tempinho, 3, 4 anos, né? E quem faz cirurgia assim é o cirurgião plástico, hein, gente? Exatamente. Especialista em plástica é o cirurgião plástico. Vamos deixar cada um no seu quadrado, né? Mariana Russo, qual é o tipo de anestesia utilizado nesta cirurgia? Quanto tempo, em média, dura o procedimento? Geralmente, anestesia local e sedação dura em torno de 2 horas, 1h30 mais ou menos. Alta no mesmo dia. No mesmo Opera dia? De manhã, vai embora à tarde. O mesmo para criança? Mesma coisa? Geralmente sim, aí depende do tamanho da criança, né? Aí a gente tem que ver o desenvolvimento dela, se tem tamanho para fazer com sedação ou entubado, daí tem que ser com anestesia geral, mas isso a gente tem que ver em consulta. Agora, antigamente a gente tinha um medo danado de anestesia. As anestesias hoje são muito diferentes. Os anestésicos hoje eles são rapidamente metabolizados, né? Então o paciente acorda rápido. Agora, por que algumas crianças precisam, principalmente quanto menor a criança, tem que ser com anestesia geral? Porque o sedativo, ele também tem um risco, né? Ele pode dar uma depressão respiratória e o paciente parar de respirar. Quanto menor o paciente, uma criança, ela é mais sensível a pequenas alterações do sedativo. Então, você tem uma depressão respiratória numa criança pequena é muito mais grave, né? Muito mais fácil de ter do que num adulto. Por isso que cirurgias de crianças muito pequenas, geralmente é sempre com anestesia geral. Né? Então, para você fazer com uma sedação, precisa ter um tamanho razoável. Quanto tempo em média dura? Em torno de 1h30 a 2 horas. 2 horas, né? Priscila, tenho 33 anos e tenho orelha de abano. Vou me casar este ano e gostaria de realizar otoplastia para poder entrar na igreja com os cabelos presos. Se eu operar no próximo mês, em quanto tempo estarei recuperada para poder casar? Assim, em um mês é difícil de ver que operou, porque o maior inchaço e a parte que pode ficar roxinha, vermelhidão, elas melhoram muito com 21 dias a 1 mês, tá? Agora, lembra que a cicatriz ela demora para ganhar força até uns 2 meses. Quem casou provavelmente vai em lua de mel, né? Então não pode ir na lua de mel, tipo, eu não posso bater essa orelha, não posso fazer isso, não posso fazer esporte, né? Não posso mergulhar, não posso, né? Então,
O ideal são 2 meses, porque daí vai para lua de mel, esquece que operou, né? Pode pegar sol, faz todos os exercícios que quiser. Então, Priscila, pelo menos 2 meses aí de segurança. O ideal. Vamos ver mais uma? Ana Laura, como fica a sensibilidade da orelha operada? A audição fica comprometida? Como a orelha é mexida, né, feito um corte atrás, solta, né, então tem um descolamento, a sensibilidade fica alterada. Você passa a mão, você não sente. Agora, a parte de audição não muda nada, né, o conduto auditiva, o ouvido não é mexido. Mexe lá, né? Não se mexe, né, a gente só mexe na parte externa, digamos que na moldura do quadro, né, a parte interna lá que serve para ouvir, não se mexe. Vamos ver mais uma? Mariane, tem orelhas pontiagudas, como se fossem de fadas. Tentei de todas as formas esconder o que me incomodava, mas hora ou outra acabava aparecendo e as pessoas percebiam. Isso pode ser corrigido com a otoplastia? Então isso entra naqueles casos que eu falei que são mais raros, que às vezes tem um pedaço sobrando de uma cartilagem. Então, às vezes você pode ressecar uma porção dessa cartilagem e deixar ela um pouco mais redondinha. Nesses casos, como você precisa cortar um pedaço inteiro da orelha, de frente e trás, não é só remodelar e rodar, fica uma cicatriz mais visível na parte da frente, mas que costuma ser pouco perceptível, né? Então, dependendo do caso, tem sim como melhorar. E aí vai do que incomoda mais a pessoa, né? Uma leve cicatriz ou uma orelha pontiaguda. A plástica sempre é uma troca, exatamente, né? A troca de uma forma por uma cicatriz. O paciente tem essa forma, vai ter essa cicatriz para dar uma amenizada. Lembrar que sempre as orelhas são diferentes, as mãos são diferentes, tudo a gente é diferente, a orelha nunca fica idêntica, nunca fica igualzinha. As orelhas são diferentes, antes da cirurgia continuarão com certa simetria depois, mas a ideia é o quê? Que fique harmônica, fica um resultado natural, menos perceptível. Quem olhar não note a orelha do paciente operado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que tudo aquilo que incomoda e limita a vida da gente tem que mudar. Para muita gente que tem orelha de abano não se incomoda, tudo bem, mas se você se incomoda, busque um médico, cirurgião plástico, hein? E, sinceramente, preferencialmente, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque se todos os médicos já estudam demais, para depois você fazer uma especialização em cirurgia plástica, se estuda mais ainda, para você ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o estudo tem que ser ainda maior e ainda ser exigido muito mais desse profissional, depois de né? Toda a formação de 11 anos, você faz uma prova. Então, para você ter o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem que passar nessa prova. E a sua formação toda é acompanhada pela Sociedade Brasileira, né? Então, as residências, que é onde a gente faz a especialização, eles são acompanhados, tudo o que você faz, o programa, as provas que faz, é tudo monitorado, né? Então, tem que ser um especialista mesmo. Gente, a gente está entregando a vida da gente nas mãos de um profissional, então que seja o melhor, né? Faz o seguinte, pega o CRM do médico, vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e coloque lá. É simples, o nome do médico, o CRM, e aí você vê se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa é a forma mais segura de você escolher seu profissional. Ah, uma amiga fez? Ótimo, mas mesmo assim cheque se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor André Colaneri é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema, fique à vontade. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço, viu? Parabéns pelo trabalho.